Seguindo para mais um bloco aqui com o Dr. Mairo Fernandes, especialista em dentística e professor do curso SAVE. Vamos lá. Um tema agora um pouco polêmico, né, que gera um pouquinho de provocações, né, e discussões aí nas redes. Por que tanta confusão e discussão entre a dentística, a implantodontia e a biomimética? Na verdade, essa discussão, a gente está falando de salvar dentes primeiro, né? Uhum. Então, com a implantodontia, por incrível que pareça, eu tenho hoje muitos alunos implantodontistas, né, que têm já uma visão que nem tudo é implante, né? E isso é muito legal. Eu admiro assim, extremamente esses profissionais que enxergam o paciente de forma assim, a longo prazo, né? E nem tudo é implante. Então, assim, a implantodontia até que a gente não tem tanta, eu pelo menos, não tenho tanta confusão ou discussão, né? É mais realmente com o pessoal da dentística. E talvez prótese um pouco, e né? E prótese, né? Principalmente quando a gente entra no assunto de pinos, né? Na dentística, algumas situações de nomes e o que a gente faz, ou alguma parte do protocolo, né? Mas eu creio que isso, assim, ele já vem diminuindo desde que eu comecei. Quando eu comecei, a coisa era um pouco pior, né? Lá fora, como eu disse, as coisas já estão estáveis, né? Quando começou lá na Europa, nos Estados Unidos, também tinha muita confusão no início, né? Mas hoje existe um respeito entre os profissionais lá fora, né? A gente já sabe que tem artigos de 18 anos de follow-up lá fora sobre pinos, de no post, né? Que saiu agora, recente. Então, você tem um Delipere há anos lá, não sei quantos anos, com casos de sucesso. Então, lá existe já vamos dizer assim, um bom senso entre os profissionais, né? No caso que um não faz uma coisa, outro não faz outra, que vai ter essa briga, né? E é o que eu falei lá atrás, né? A gente tem que se preocupar um pouquinho mais com outras questões na odontologia do que se preocupar com a biomimética, que está ensinando o aluno a isolar, está ensinando o aluno a ter um protocolo de adesão, né, mais... como é que eu posso dizer, mais rigoroso, está ensinando o aluno a fazer uma análise estrutural, está ensinando o aluno a coisas que eu falo que para pensar a longo prazo no paciente. Não é por causa que um faz uma coisa, outro faz outra, que vai causar essa confusão. Então, e algum material específico assim que gera mais confusão? Então, lá 4 anos atrás, eu 4 anos e pouco, eu fazia parte de um grupo grande de dentistas, eu comecei a usar muito a resina Everex, da GC América, né? Eu via os artigos do Pascal, lá no início alguns artigos muito laboratoriais, depois foi vindo novos artigos científicos, então eu usava. E quando eu comecei a usar, aí eu tive muita gente no início, né, que veio me mandar mensagens amorosas. Cartas de amor. Cartas de amor, né? E aí, você tá usando uma resina de alta contração, você não sabe o que você tá fazendo, aí aquelas coisas de algo novo, né? E eu vejo que, assim, ao longo dos anos, né, foi passando, e hoje muitas dessas pessoas que lá atrás me bateram, que falaram um monte de coisa, não só a mim, né? Eu tô colocando aqui o meu caso, mas eu digo aí o Dr. Leandro Martins, né, professor, que também vira e mexe, recebe mensagens carinhosas, né? E aí, assim, eu vejo ao longo dos anos essas mesmas pessoas, alguns deles, dando curso sobre a resina hoje, né? É o que eu falo da questão do bom senso, de ter calma antes de sair falando as coisas, né? De ter uma análise mais detalhada, mais profunda, né? Porque o que é verdade hoje, amanhã não é. A profissão nossa é assim, né? Então, acho que aquilo que eu falei lá no início, falta um pouquinho de bom senso, né, entre os profissionais ali. E um respeito, né, maior, né? Porque a nossa briga tem que ser com outras coisas, né? É isso que eu falo. A gente tem brigas maiores, né? Brigas maiores. Aí temos a Ribond também, que é um material que é muito questionado, né? E aí você tem artigos que falam a favor, artigos que falam contra, aí você tem aquela galera, uma tem viés, não tem, fica aquela briga, aquela confusão, né? Você pode explicar um pouquinho pra gente a utilização da Ribond, só para quem estiver nos escutando? A Ribond, muita gente vinha me mandar mensagem, você está usando uma fitinha que substitui pino, né? Então, para você ver como que as pessoas tinham acesso muito raso à informação e saía já falando mal sem saber a função, ou para que ou como a gente utilizava aquela fibra, né? Então, assim, a última coisa da fibra é substituir um pino. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Se eu fosse falar fosse fazer uma comparação próxima, eu poderia até falar que a Everex, né,
poderia ser um substituto de um pino, porque é uma resina com fibra de vidro dentro. Né? E como é que é um pino de fibra? De vidro. Né? Só que o pino de fibra são fibras unidirecionais, né? Lá na resina são fibras picotadas, né? Então é diferente, aí é a questão do conceito, a gente não vai entrar muito a fundo, mas eu vejo que as pessoas não tinham conhecimento. E aí não gostavam, nem precisavam, olhava a biomimética, vocês estão substituindo o pino com uma fitinha dobrada. A gente escutava isso, né? E aí a gente começou a explicar para os nossos alunos que não era isso, que a função principal dela é controlar a contração de polimerização, ou seja, ela faz uma proteção, né? E agora recentemente saiu até um artigo com 2024, saiu um artigo agora atual, né? Falando até inclusive com as resinas da Shofu, com as resinas da Beautiful LS lá, com tecnologia de Armor, que eles falam, né? Falando como que foi benéfico ao uso da fibra, né, em questão de adaptação marginal, das restaurações, né, da interface entre dentina e restauração, como que foi melhor. Né? Então, assim, primeiro, aprender para que serve ela, como aplicar ela, né? E, mas Myron, tem muito artigo também falando que, né, não faz sentido para isso. Sim, assim como lá atrás a Everex também. E eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de paciência, sabe? Saber utilizar, né? A pergunta que eu falo é a seguinte, utilizar vai causar um mal para o paciente? Eu, pelo menos, tem 6 anos que eu utilizo, e eu conheço gente que utiliza muito mais tempo, né? Fazendo 18, 17 anos. Não vai, entendeu? Então, assim, a gente tem que parar com essa implicação exagerada, né? Com áreas que realmente não fazem tanta... Vamos colocar, situações que fazem tanta diferença clinicamente, assim que eu vou dizer, se comparado a outras coisas que estão acontecendo na odontologia, entendeu? Então, acho que esse é o ponto, né? Então, se todo mundo concentrasse nisso, não teria essa briga, né? Entender um pouco mais a fundo a biomimética, né? Ver o que a gente está tentando ensinar, e eu sou extremamente contra radicalismo em qualquer área, né? Então, eu não sou radical com o meu aluno. Eu não falo para ele, daqui por diante você não vai colocar pino em nenhuma situação. Eu ia chegar Se nessa um parte. aluno falar que eu falei isso numa aula minha, entendeu? Eu falo, bosta eu gravado falando isso. Mas eu nunca falei, né? Eu acho que é uma solução, né? E eu não ponho pino nos meus casos, tem mais de 6 anos, não uso, né? Por exemplo, casos sem férula, que o aluno quer colocar um pino. Não vejo, se ele quiser fazer, não vejo problema. Se ele quiser, eu não faço, mas se ele quiser fazer, eu não vejo problema. Né? Situações onde ele não consegue realmente uma adesão muito boa, ele não consegue nem, usando a nossa técnica, ele não tem os materiais adequados, não tem um bom foto, não tem uma série de coisas, não tem um bom sistema adesivo, né? Aí a gente entende, né? Eu pelo menos entendo. Agora, quando você tem todo o protocolo de adesão e os materiais que hoje, sustentam, né? Hoje você tem fotopolimizadores, né? Eu vou dar um exemplo aqui do foto da Care, o DM Plus, com pontas, que eu tenho no Instagram, no Instagram do Pedro também tem muitos casos, que são pontas que a gente consegue fotopolimizações mais profundas, né? E assim, onde chega a luz, tem adesão, né? E aí eu costumo dizer que são os trabalhos que eu falo para meus alunos. Se você conseguir fazer todo o protocolo de adesão, tudo certinho, não precisa. Lá no início também eles brigavam, por quê? Porque a gente fazia aqueles casos totalmente destruídos de um molar sem pino. Agora essas mesmas pessoas que falavam que, né, tinha que pôr pino, falam agora que molar e pré-molar não precisa mais, né? Então olha para você ver como é que são as coisas. Então eu digo, na nossa profissão, e eu já vivi muito isso, né? A gente tem que saber como escutar as coisas, de que forma, a gente tem que ter a visão clínica, tem que ter o balanço também com a parte científica, né? E esse equilíbrio, né, eu acho muito importante. Essa maturidade de entender o tempo, né, das coisas, né? Sim. E me conta um pouquinho sobre esse termo biobase, que para muita gente é novo, né? E como aplicar. Então, a biobase, até surgiu uma discussão também, né? Fizeram uma live, uma coisa assim, falando que é um nome gourmet que a biomimética deu, né? Que biobase nada mais é que um núcleo de preenchimento, né? Eu fiz até um post sobre isso no meu Instagram, falando sobre, né?
E eu costumo dizer o seguinte, um núcleo de preenchimento feito com ionômero de vidro é um núcleo? Sim. Um núcleo feito com, que seja antigamente com amálgama, é um núcleo? Ou é um núcleo de preenchimento? Sim, é um núcleo. O núcleo de preenchimento feito em resina é um núcleo? Todo é núcleo. A biobase é um núcleo de preenchimento? Também. Mas por que a gente deu esse nome? Porque bio, né? Primeiro que a gente usa todo um protocolo, né? A gente usa resinas específicas que, por exemplo, de dentina, que tem um módulo, um comportamento parecido com a dentina, então com GPA adequado. Mário, isso é bobeira. Assim, tem gente que fala para mim, isso é bobeira, né? Mas a gente usa, tem todo um protocolo, eu faço uma análise estrutural, eu faço isolamento absoluto, eu fico 1h30, às vezes, com o paciente na cadeira para entregar uma biobase. Será que realmente a biobase é igual chegar com uma pistolinha de ionômero de vidro e fazer um núcleo de preenchimento em 10 segundos? Será que tem a mesma qualidade? Então eu não estou dizendo que a biobase não é um núcleo de preenchimento, estou dizendo que a biobase é um protocolo onde a gente sela aquilo tudo ali internamente com uma adesão muito alta, né? E a gente costuma falar que quando faz a biobase a gente salvou o dente, né? A gente selou aquela dentina, né, que é o selamento prévio. A gente fez o selamento, colocou aquela base toda ali, e aí sim, dali para frente, que a gente vai reconstruir, né, o restante. Excelente, entendeu? Muito bom. Mas acho que tem muito a ver também com o imediatismo, né? As pessoas querem resolver logo, visando até um pouco questões financeiras, né? Visando sempre o ganho acima dos conceitos e dos protocolos, né? Eu acho que ainda vai evoluir o sistema, assim, a gente não sabe no futuro, né? Mas hoje, o que a gente sabe? Que a dentina, na hora da parte de adesão, ela precisa de um tempo. Então, essa coisa de restaurações em 15, 20 minutos, tudo muito rápido, odontologia rápida, né? Aquela questão de o paciente sentou, e aí o que eu estou encontrando clinicamente agora? Principalmente por causa da magnificação, né? E o isolamento absoluto. Quando chegam os pacientes, eu estou encontrando muitas restaurações com baixa adesão, que vai descolando, às vezes chega no final, você tira até com a sonda, né? De tão baixa adesão que tem. Pontos de contato extremamente mal feitos, excesso de resina nas proximais de forma absurda, que gera ali infiltração. Então, restaurações hoje, em média, se você for analisar, que não chega a 6 anos de vida útil. Onde será que nós estamos errando, né? E eu estou enxergando isso, não tô falando que é toda a graduação, mas eu estou enxergando isso em grande parte ali, lá onde está começando a odontologia. A mudança, né? Eu tenho aluno que às vezes chega para mim que não sabe sobre determinado sistema adesivo, que a gente sabe que já é um sistema adesivo com artigos científicos, com adesivo muito bom, o aluno nem sabe o que é aquilo. Ele tá o quê? Ele só quer saber de adesivo universal, aquele de um passo que faz assim, ó, e já sai fazendo a restauração. Tudo, né? Tudo. E já sai fazendo a restauração e pronto, acabou, tal, tchau. Já entra outro paciente, né? Então, essa odontologia imediatista, a biomédica, ela vem na contramão disso. Entendeu? Na contramão. Maravilha. Vamos falar um pouquinho agora de materiais e técnicas. Me conta um pouquinho sobre o levantamento de margem, que eu vejo que isso é muito comum, né, nos casos de vocês. É algo que está muito presente. Lá atrás também foi um tema que a gente foi também muito crucificado lá no início, né? Eu tenho, inclusive, um episódio que aconteceu, eu tenho um implantodontista que trabalha comigo, e ele estava no evento, se não me engano, do ITI, e na minha região lá. E aí uma menina levantou e falou assim, tem um tal de Myron aqui, em Volta Redonda, que ele fala que não precisa de aumento de coroa clínica. Ó, pra você ver como é que a informação, ela vai, né? Aquele telefone sem fio, né? Telefone sem fio. Aí a sorte que ele estava sentado lá. Ele falou, eu sou o periodontista dele, você tá falando aí? Não, eu fiz um aumento de coroa clínica para ele semana passada. O que está mudando agora é vamos dizer assim, que algumas pessoas não gostam desse termo também, que é a periomimética, que é uma periodontia menos invasiva. Né? Se a gente consegue levantar margens hoje sem a necessidade de remoção excessiva de osso, tá?
Você consegue, por exemplo, preservar o dente vizinho de um problema de retração, de hipersensibilidade. Então tem que ter um balanço, um entendimento a longo prazo, né, do que o aumento ali vai trazer, e o aumento que fazia antigamente, que era muito radical às vezes em alguns casos, para conseguir fazer a coroa, né? E que a biomimética entrou como parceira da periodontia para entregar hoje o quê? Um trabalho em conjunto menos agressivo. Então é nesse sentido que a gente tem que entender que, para mim, hoje o levantamento de imagem é o procedimento mais difícil de se fazer na odontologia, na minha visão, tá? É um procedimento que requer, para sucesso a longo prazo, depende muito do operador. Depende do protocolo, depende do isolamento absoluto. Eu não faço levantamento de imagem sem isolamento, mas o principal de tudo isso é o operador ser rigoroso. Porque você está numa área profunda, numa área que não pode ter falha, numa área que não pode ter bolha, numa área que tem que ter bons materiais. Aí sim, é uma região que tem que ter alta adesão. É uma região que tem que ter uma adesão muito forte. Então você tem que ter um protocolo muito rígido. Porque já está trabalhando num ambiente já difícil, exatamente, né? Entendeu? Então eu vejo assim que para quem quer seguir essa área, tem que fazer isolamento absoluto, tem que se aprimorar, tem que ter um bom protocolo de adesão, não pode fazer de qualquer jeito. Tem que saber a fundo a adesão, fotopolimerizadores, como fotopolimerizar, de que forma, porque é área profunda também. Então você precisa ser rigoroso, né? Então por isso que eu falo que a biomimética é linda nesse sentido, porque começou a realmente a ensinar esses profissionais que têm o desejo de trabalhar dessa forma, de dar uma solução e que a gente vê resultados maravilhosos, né? E hoje a gente tem uma parceria muito grande com a Curaprox, né? Com as escovas interdentais lá, né? Quero até mandar um abraço para o Cornelius, que é um parceiro nosso lá, que está sempre no nosso curso. E em muitos casos que termina o levantamento de imagem, o paciente já sai com uma escova da Curaprox interdental, que é a Perio Plus, que ele ali vai utilizar aquela escova e a gente consegue perceber que a parte periodontal ela já fica sadia muito mais rápido, é muito mais rápido a velocidade, né? E o nosso paciente ele ganha a escova interdental pós levantamento de imagem, ele tem que entender que é uma área que ele tem que higienizar, certo? E isso é muito legal, esse entendimento por completo ali de todo o processo, porque não depende só de mim, depende do paciente também. Né? Então o levantamento de margem é uma realidade hoje. Né? Eu falo no consultório que de cada 10 casos hoje, Pedro, uns 8, 7, a gente faz muito levantamento de margem, né? É muito levantamento de imagem. E daquilo que eu falo para você, com muita cautela, com muita, sabe, sem pressa. Não dá para ter pressa. Entendeu? Eu quero fazer uma odontologia. Então, peraí, você não tem o perfil para fazer a biomimética. A verdade é essa. Você quer fazer a restauração de 30 minutos? Não é o seu caminho a biomimética. E me conta um pouquinho sobre também o papel das resinas com reforço de fibra. Então, a Everex, que é uma delas, né? Surgiu uma agora, que é a Finkex. Né? Mas a Everex é a que eu trabalho há muitos anos, né? Como eu falei antes aí, né? É uma resina com fibra de vidro picotada dentro, né? E ela ajuda muito na parte de reforço dessa estrutura, mas ela é uma resina que também é muito delicada no modo de como você utiliza ela. Ela não é simplesmente sair aplicando sem ter o conhecimento. Ela é diferente da aplicação por incrementos? Diferente, número de incrementos, proporção do incremento em relação à resina faz diferença. É uma resina que tem uma contração alta, então você tem que saber a quantidade, como fotopolimerizar, entendeu? Como você fazer para evitar bolhas. Tá? Então isso tudo a gente fala no nosso curso, passo a passo. Então é uma resina excelente, por exemplo, casos de dentes com trincas, né, para reforço, aquele assoalho que está muito fragilizado, é muito importante para você utilizar, entendeu? Aqueles casos de MOD, né, e amálgama. Sim, a gente faz toda uma análise estrutural, a gente tem um trabalho também que a gente faz com trincas, que é outra discussão que tem dentro da odontologia, né, que alguns não concordam da maneira como a gente faz, mas eu costumo dizer que eu acho que mais à frente coisas vão ser reveladas, né, na minha visão, porque eu aprendi lá atrás com um professor também que eu admiro muito, que é o professor Eduardo Miyashita, lá atrás, né? Um abraço, professor Eduardo.
que a gente, quando tinha um problema, a gente recobria, né, uma trinca ali, né, a gente recobria cúspide. Isso eu sempre Sim. fiz. Né? Mas mesmo fazendo recobrimento de cúspide, em dentes trincados, eu tenho casos de insucesso. A pergunta que eu deixo aqui é o seguinte: será que eu não posso fazer algo a mais? Será que eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu faço há 20 anos e que eu tenho casos de insucesso? Então hoje eu faço o recobrimento de cúspide do mesmo jeito, mas eu ainda faço uma coisa a mais, que vem dos protocolos da engenharia. Né? Quando você começa a estudar mais a fundo, você vai ver que vem da engenharia naval, aeroespacial, engenharia civil, são protocolos de como descontinuar ou como diminuir a chance daquela trinca propagar, evoluir. Né? E aí quando você começa a estudar as normas, essas normas, para quem quiser saber, elas estão disponíveis no ChatGPT, você acha as normas todas atuais sobre isso. Né? Quando você começa a estudar, eu não estou entrando aqui nos casos dos artigos científicos que nós já temos, mesmo que sejam laboratoriais, né? Mas quando você começa a estudar aquilo, e você vê que são estruturas diferentes, porque me questiona, Mário, você está fazendo um protocolo de engenharia que é um negócio de construção civil ou casco de navio, você está falando de dentina, é uma coisa completamente diferente. Mas quando você olha os 3 protocolos das 3 engenharias de estruturas totalmente diferentes, porque concreto é diferente de ferro, que é diferente de fibra, de espaçonave, etc. Todo o protocolo dos 3 é idêntico. Mas será que a gente não pode tentar fazer algo a mais do que a gente estava fazendo? Aí é de cada um. Né? Eu não sou aquele professor que a gente tem que ser radical, né? Não pode. Tem muita gente que faz a biomimética e que não gosta ali de descontinuar a trinca, ou que não segue o protocolo, faz o recobrimento e só usa muitas vezes as resinas de fibra, usa a fibra Ribond também como auxílio, porque ela tem também uma função de propagação ali, de distribuição de força mastigatória, vamos colocar assim, melhor palavra assim. Como ela distribui essa carga mastigatória, as pessoas gostam de usar também, muitas vezes até a Everex, junto ali também com a Ribond, em casos com trincas, né? E às vezes a pessoa tem a opção de não fazer o protocolo de descontinuar aquela trinca. E eu não crucifico quem faz assim e acho que não tem problema nenhum, né? Mas é aquilo, é um protocolo que a gente tem que ter um rigor maior na condução, de forma lá no início, assim, antecipada, de a gente olhar um dente que está sofrendo uma trinca, saber se é uma trinca oblíqua, se é uma trinca, que tipo de trinca que é. Né? A gente sabe que a trinca ela carrega bactéria e água para dentro do dente. Né? Então a gente sabe todas essas informações. Será que a gente está realmente conduzindo há 20, 30 anos de forma correta esses tratamentos? Porque eles duram 20, durou 10 anos e quebrou depois. Será que é isso? Né? Será que a gente não tem que fazer algo a mais? Então, assim, é uma coisa que eu deixo aqui para todo mundo refletir. Sim, bacana, muito bom. Você comentou que um dos grandes parceiros seus são também os endodontistas, né? E como que funciona esse protocolo de selamento prévio à endo? Então, a endodontia, igual eu falei para você hoje, se eu for colocar o número de alunos que eu tenho hoje, posso dizer para vocês que são muito mais endodontistas. Agora está começando a equilibrar, mas no início foi muito endodontista, né? Porque a endodontia viu o seguinte: olha, não estão mexendo na minha endo. E quando não mexe na minha endo, né? Aquilo ali despertou uma curiosidade para eles, né? Então a gente sabe hoje que o hipoclorito, o EDTA, o hidróxido de cálcio, ele é extremamente danoso para adesão. Então, o que a biomimética preconiza ali? Antes de começar a endo, a gente faz o selamento daquela dentina coronária. Né? Vamos supor que você tampona ali com teflon, né, os condutos, né, faz todo o protocolo que a gente tem de selamento, né, e aí você protege aquela dentina coronária ali, tira, faz o seu trabalho, terminou o teu trabalho, você vai fazer a blindagem endodôntica, você vai fazer o mesmo protocolo internamente lá, para quê? Para selar internamente toda a sua endo, porque a gente sabe, a guta, ela não tem uma adesão, né, mas ali a gente faz todo um trabalho de selamento, né, a segunda vez o endodontista, e quando ele vai entregar para o operador, está tudo selado, está tudo protegido, e aí realmente o operador vai dar continuidade àquele trabalho da endodontia, entendeu? Então é assim que a gente trabalha. Excelente, muito bom. Para a gente começar a finalizar um pouco esse bloco, falar um pouquinho de mercado, futuro, formação dos dentistas, como que você vê o futuro da biomimética no Brasil?
Então, Lígia, eu acho que as coisas já estão acontecendo, né? O professor Leandro Martins faz um trabalho, assim, incrível, né? Lá na faculdade em Manaus, já tem um trabalho. A São Leopoldo, se eu não me engano, já está começando com alguns professores, né? Que é uma universidade também que pensa à frente, né? E não tem isso, né? Já existe um respeito, né, sobre isso. Algumas faculdades que eu tenho conhecimento, os professores estão implementando conceitos, né? Eu acredito muito que esses professores que estão vindo agora, muitos deles vão colocar isso, assim, pelo menos alguns conceitos já na graduação, para o aluno, né, entender que existe um caminho, né, muito diferente desse caminho de odontologia popular, né, um caminho de uma odontologia de excelência, uma odontologia que você tem um carinho com o paciente, que você termina o procedimento, você sai realizado daquele procedimento. Você olha assim, poxa, eu fiquei 1h30 aqui e eu dei uma segunda chance para um dente. E aí você olha aquilo e você fala assim, foi isso que eu me formei, para isso que eu me formei. Eu não formei para sair arrancando dente do paciente, eu não saí para sair fazendo faceta em qualquer caso de dente de paciente, sem ter um mínimo de critério. Eu não me formei para sair fazendo harmonização sem critério nenhum em paciente, eu não formei para fazer ortodontia de qualquer jeito e implantodontia de qualquer jeito. A gente não forma para isso. Né? Então, quando a biomédica entrou na minha vida, e eu vejo acontecer isso na vida de outros profissionais, principalmente os mais velhos ali, que deu um renovo, deu uma alegria, trouxe alegria de volta de clinicar. Né? Eu, em 2017, eu estava perdendo essa alegria. Eu tinha uma empresa, eu tinha outras coisas, e sim, eu tinha muitos casos de insucesso, mesmo trabalhando em alto nível, eu já isolava. E mesmo assim, eu tinha coisas que eu olhava, falei, não faz sentido, eu aprendi aquilo ali, mas está dando errado. E a biomédica me trouxe de volta a alegria de clinicar. E eu falo pro Pedro não conheceu, Pedro não conheceu o que é pino. Você fez quantos casos de pino, Pedro? Né? E assim, não eu tô falando quem condeno, quem faça, não é isso, mas assim, ele já não tem essa quebra de paradigma. Né? Ele já entrou ali e para ele, na vida dele, isso é normal. Né? Já é uma coisa diária, né? E ele fala, ele gosta de fazer isso, ele printa o paciente falando assim, olha, tá tudo bem, né? Saiu de um procedimento extremamente difícil. Hoje a gente tem muita indicação de dentistas, nós atendemos muito dentistas e aí, quando chega, a gente termina o caso que ou é de uma dentista ou de um colega, né? E a gente fala, pô, a gente conseguiu salvar esse dente, né? Ah, mas para quanto tempo? Olha, por incrível que pareça, tem me surpreendido muito os casos. Né? Tem passado até alguns deles do que eu achei que ia durar. Né? Então isso é sensacional. Né? Muito bom, excelente. E para quem está entrando agora no mercado de trabalho, alguma dica, orientação para começar já, né, a trabalhar dessa forma, buscando a excelência, a longevidade dos resultados? Para o aluno que está formando agora, se ele já pensa em né, realmente fazer ou exercer uma profissão assim, já desde o início de forma diferenciada, de repente o sentido da vida profissional dele é salvar dente, é fazer um trabalho diferente do que a gente vem muitas vezes aprendendo, quanto antes ele ingressar na biomimética, né, ou até mesmo numa dentística de alta qualidade, né, de que eu falo que é alta qualidade, que ensina ele mesmo a ser excelente, quanto antes é melhor. Né? Tem gente que fala assim, não, eu vou primeiro trabalhar num monte de clínica. Não, porque a partir do momento que você tem os conceitos, você consegue ir melhorando o seu ambiente de trabalho. Não necessariamente você vai conseguir fazer tudo. Às vezes você vai trabalhar numa clínica que não tem jeito. Né? Eu vou contar um caso aqui de uma aluna recente nossa, de Vitória, ela é da Bahia, na verdade, se eu não me engano. Ela trabalha com uma clínica, dentro de uma clínica, e dentro dessa clínica, assim, no início, quando ela chegou com os conceitos biomiméticos, assim, pelo que eu entendi, parece que ficaram meio assim, né, de comprar os materiais, porque são, às vezes, os materiais um pouco mais caros ali. Exige um investimento, né? Existe um investimento, não é muito alto, mas exige um investimento ali, inicial para quem está trabalhando no particular. Você tem hoje alternativas para quem trabalha em outras áreas, mas no particular ali, ela querendo salvar, e estava difícil dos donos ali entenderem isso. Até que chegou um paciente para ela e falou, doutor, eu vim aqui, eu não quero colocar um pino no meu dente, queria saber se você faz esse procedimento.
Ou seja, o paciente começou a procurar, não querendo que colocasse um pino no dente dele. Aí ela mandou toda feliz a foto para mim, fez o primeiro caso dela, né, mostrou, e aí esse paciente que chegou pedindo isso, né, os donos lá entenderam que existe um mercado para isso, existe público para isso, existem pessoas para isso, existem profissionais para isso, e ela ficou toda feliz, mandou uma mensagem carinhosa para a gente, né, obrigado por você ter, né, apresentado esse mundo para mim, na minha profissão, né, e é uma coisa muito diferente do que eu fazia. Então, isso é muito legal, você promover essas coisas na vida de profissionais, de colegas, né, de ter uma odontologia diferente, de excelência, de buscar isso, né, de entregar algo diferente para o teu paciente, né. Muito bacana. Parabéns, Dr. Myron. Você gostaria de deixar aqui alguma orientação, algum livro, algum artigo científico, alguma dica aí para os nossos colegas? Artigos a gente tem, né? Fica difícil a gente falar de artigos no podcast. Podem depois seguir a página do Dr. Myron, né? Ali deve ter bastante conteúdo. Isso, do Myron, do Pedro lá. Depois você segue no Instagram. A gente tem o nosso curso Save, né? No Brasil todo. Agora, os próximos, a gente vai ter um em Balneário Camboriú agora, depois São José dos Campos. Depois estaremos aqui em São Paulo, né, em agosto, setembro em Vitória, outubro em Belo Horizonte. Né? E aí esse curso presencial é um curso nosso de 3 dias, 3 dias inteiros, prático e manequim, né? E quem tiver interesse pode mandar uma mensagem. Quero também agradecer e dizer que eu faço parte dos mentores da Hub Together, né? Quem tiver um interesse, a gente vai, acredito que lá para julho agora, nós vamos lançar uma mentoria, né, Lígia, falando sobre trincas, sobre as resinas de fibra e a fibra rebond, né, o protocolo como um todo nessa questão. E quem tiver interesse pode mandar mensagem lá para a Lígia, a gente se organiza, né? Então, quero agradecer essa oportunidade, de poder falar um pouquinho da biomimética, de poder mostrar o nosso trabalho, né, o meu e do Pedro. Então, assim, sou muito grato pela essa oportunidade. Tá? Obrigada. Te agradeço, viu? A gente que agradece, né, em poder contar com um professor como você, que busca excelência e a longevidade dos seus casos. E uma pena o Pedro não poder se juntar com a gente, mas na próxima a gente traz ele, né? Isso aí. Na próxima vai falar só da área dele ali. Sim, com certeza. Vai ter muita coisa para ensinar pra gente. Muito obrigada, foi um prazer e até a próxima. Sigam a gente nas nossas páginas do Instagram, agora nossos vídeos do podcast estarão no YouTube também, e depois eu vou deixar aqui o link também da nossa plataforma Hub Together. Até a próxima!